desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura que nós escutamos do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, muito interessante porque apresenta para cada um de nós a realidade de como é ser apóstolo de Cristo. Não é uma realidade fácil, marcada apenas por momentos de tranquilidade, por momentos de paz. Ela exige de nós um despojamento, ela exige de nós uma disposição para enfrentarmos ventos contrários, para enfrentarmos oposições e para passarmos por momentos de provação, momentos onde nós podemos até nos constranger diante da ignorância, diante da rivalidade dos outros. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse episódio narrado pelo escritor sagrado. Paulo estava sempre anunciando a palavra de Jesus Cristo, anunciando o seu evangelho. Num determinado momento, foi preso e ali, eis que fora levado para um diálogo com aqueles que eram considerados os juízes, vamos assim dizer. Dois grupos religiosos, o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Nós sempre escutamos falar desses grupos nos evangelhos, também em alguns trechos do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas afinal, o que são o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus? Ora, o grupo dos saduceus eram homens da aritocracia, homens ricos que faziam parte da família, da classe sacerdotal do templo. Eles acreditavam piamente apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá, para nós o Pentateuco. Esses homens, então, acreditavam única e exclusivamente nos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura e não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos. E assim, então, tinham uma posição muito consolidada no templo, por serem da classe sacerdotal. Por outro lado, o grupo dos fariseus eram homens pios, homens piedosos que tinham na lei do Senhor toda a sua sabedoria. Eles buscavam decorar e buscavam viver
intensamente a leitura e aquilo que a lei do Senhor os indicava. Por vezes até escorregavam em suas próprias hipocrisias. Pregavam uma coisa, pregavam um amor exacerbado à lei do Senhor, mas suas atitudes contradiziam com aquilo que eles pregavam. Pois bem, esses dois grupos então eram tidos como rivais em determinados temas doutrinais, como por exemplo o tema da ressurreição. E aí Paulo então nesse momento usa da sua perspicácia e coloca o tema da ressurreição, dizendo que ele estava ali preso, pois tinha esperança, pois anunciava a esperança na ressurreição. Eis então que surge uma contenda, um momento onde os ânimos ficam exaltados, onde os fariseus e os saduceus entram em debate. Como diz o povo atualmente, Paulo colocou fogo no parquinho falando da ressurreição. E aí então os dois grupos ficaram irados e começaram a discutir. Mas é interessante porque Paulo usa do aspecto da ressurreição para então criar um clima que o pudesse livrar daquele momento de perigo. Mas Paulo não só usou a ressurreição nesse momento para se livrar desse momento de tensão. Durante todo o seu ministério, durante toda a sua pregação, Paulo sempre anuncia a palavra de Deus e prega a ressurreição de Jesus, que é a nossa esperança. Na semana passada, na quarta-feira, escutando o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos que Paulo foi a Atenas e no Areópago, no local onde os gregos se reuniam, debatiam sobre temas, ele anuncia o Deus desconhecido, aquele Deus que ressuscitou dos mortos. No decorrer de suas cartas também, encontramos por muitas vezes Paulo anunciando a ressurreição, a vida nova que Cristo é capaz de gerar em nossas vidas. Nós, como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, também precisamos aprender do apóstolo Paulo essa maravilha de anunciar a ressurreição para as pessoas. No mundo marcado por tantas situações de morte, no mundo marcado por tantas situações que podem tirar a nossa alegria, que podem tirar o nosso ânimo de viver, nós precisamos ser portadores da boa notícia, ser portadores da notícia que gera vida em nós, e não daquelas notícias que geram morte, que deixam a gente para baixo. Então, no decorrer da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se que nós precisamos anunciar para o mundo a ressurreição de Jesus, a esperança que renova a nossa vida. E para anunciarmos essa ressurreição, essa esperança que nos renova, nós podemos usar nossas palavras, mas nós devemos usar principalmente a nossa vida, para que através do testemunho as pessoas possam sempre mais se abrirem a este amor de Deus, a essa boa notícia que é capaz de nos fortalecer e nos guiar num caminho novo. No 8º dia da nossa novena, refletimos e clamamos ao Espírito Santo o dom do temor de Deus. O que significa este dom? Muitas vezes, quando falamos em temor, nós podemos pensar de maneira equivocada que o temor se refere ao medo. Precisamos ter medo de Deus. E isso é fruto de uma catequese onde Deus é um juiz que fica nos espionando com um caderninho anotando os nossos pecados. E quando nós temos essa visão de Deus, nós esquecemos aquilo que o evangelista João escreve numa das suas cartas. Deus é amor. E Ele nos ama com o amor de Pai, que cuida, que zela, que acolhe e que protege os seus filhos. Por isso, ao meditarmos e ao suplicarmos o dom do temor de Deus, nós precisamos deixar para lá, deixar para trás esse medo
que nós podemos ter de Deus e olhá-lo, e contemplá-lo, e conviver com Ele de uma maneira diferente. Olhar para Deus como se fosse um pai. Não um pai justiceiro que anota os nossos pecados e nos castiga, mas um pai amoroso, um pai de ternura, um pai de bondade, onde nós podemos nos colocar em suas mãos, e pedir e apresentar as nossas súplicas, que Ele já sabe no interior do seu coração. Para resumirmos, o dom do temor de Deus nos diz: é preciso deixar Deus ser Deus. É preciso reconhecer a sua grandeza e o seu amor sempre fiel para com todos nós. E é preciso, acima de tudo, reconhecer também a nossa condição de pequeninos, a nossa condição de criaturas. Jesus Cristo no Evangelho fala que quem não se fizer pequeno não entrará no reino de Deus. E essa pequenez deve ser a pequenez do nosso coração. Muitas vezes queremos resolver sozinhos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e esquecemos de colocar aquilo que aflige o nosso coração nas mãos de Deus. Que o dom do temor, que hoje suplicamos neste 8º dia da nossa novena, nos ajude a ter um novo olhar para Deus. Um olhar de um pai amoroso, um olhar de ternura, um olhar de um pai que é capaz de cuidar de nós 24 horas por dia. E assim vamos renovando, vamos ressignificando a nossa relação com Deus. Não com Deus castigador, mas com Deus que ama infinitamente todos os seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alcançou.